Fala, meu querido, tudo bem? Quero continuar o nosso estudo de Marcos, hoje não em live, gravando um vídeo e deixando para você alguns trechos e algumas explicações para a gente continuar estudando o Evangelho segundo Marcos, não mais em live, ou pelo menos nesse período agora de Natal, Ano Novo e período de janeiro que eu estarei de férias. Depois a gente volta com as nossas lives, onde a gente vai lendo e estudando o Evangelho de Marcos juntos e também respondendo a pergunta de vocês. Mas hoje, nesse período, né, de Natal e Ano Novo, assim como também nas minhas férias, nós estaremos gravando alguns vídeos e colocando à disposição para que vocês continuem lendo, continuem estudando, continuem aprendendo sobre o Evangelho de Marcos. Perfeito? Lembrando mais uma vez sobre a parte introdutória, Marcos, também é chamado de João Marcos, no livro de Atos dos Apóstolos, é amigo de viagem de Paulo, de Barnabé, na primeira viagem missionária de Paulo, e também foi um parceiro do ministério de Pedro, principalmente quando Pedro vai a Roma e continua ali o seu ministério apostólico já fora de... João Marcos, lembrando que ele é companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, e também ele é um ajudador do ministério de Pedro, já no final da vida de Pedro, quando Pedro vai aos gentios, possivelmente vai a Roma, e em Roma, então, realiza o seu ministério, escreve as suas cartas, já no final de sua vida. Está lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, quando Pedro saúda saúda Marcos e Silvano, tá bom? Só para você entender que Marcos foi um discípulo da igreja, foi um líder, um pregador da palavra de Deus, escreveu um dos evangelhos que a gente tem, mas não era um seguidor de Jesus, não foi um discípulo escolhido. Mas isso não depõe contra Marcos, pelo contrário, Marcos continua válido até os dias de hoje, justamente porque ele escreve sob a orientação dos discípulos que andaram com Jesus. Bom, queria ler com você hoje o texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 34, quando Jesus explicou algumas coisas interessantes. A gente falou até uma conversa que Jesus teve falando sobre a sua necessidade de morrer e ressuscitar. Agora Jesus está falando sobre a importância dos discípulos levar a cruz. Pegue sua Bíblia, Marcos capítulo de número 8, a partir do verso número 34, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, lhe disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque que nesta geração, só saindo aqui, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Inicialmente, dá uma explicação sobre esse trecho. Esse trecho ele é muito importante porque Jesus fala sobre a importância do Evangelho. Algumas palavras aqui são importantes quando a gente estuda. A primeira delas é a alma. A compreensão de alma nesse texto aqui é o próprio ser humano, tá? O mais profundo do ser humano, o mais íntimo do ser humano, as nossas decisões e as nossas ações com relação a Jesus, tá bom? Como nós vivemos para Jesus, como nós nos relacionamos com Jesus, como nós pensamos a respeito da nossa vida com Jesus, e se essa decisão ela é de fato verdadeira, ela é autêntica, ela é uma decisão abençoadora para a nossa história, porque nós assumimos esse compromisso com Jesus, transformamos a nossa vida num espelho das realidades, dos ensinos, dos valores dos céus. Então, o texto está dizendo que por causa de Jesus é necessário negar a si mesmo. Não só uma negação a respeito da sua vida ou dos seus desejos, não. É uma submissão à vontade de Jesus. Entendendo que é necessário carregar a sua cruz. Ele diz, é necessário que você negue-se a si mesmo, ou seja, os planos mais importantes são os de Cristo, os valores mais importantes são de Cristo, os propósitos relevantes são de Jesus, os ensinos importantes são de Jesus, e isso é negar a si mesmo. Também é importante falar sobre cruz, uma palavra também interessante que Jesus está usando, porque na comunidade judaica e romana dessa época,
cruz representa tortura, tá bom? Representa um prejuízo mortal. E é justamente isso que Jesus está falando. O evangelho, muitas vezes, ele vai trazer prejuízo, ao invés de, não é, benefícios. Claro que crer em Jesus traz muitos benefícios à alma e ao coração, mas também vai trazer, muitas vezes, principalmente aos discípulos de Jesus, nos primeiros séculos, traz também uma perseguição, traz um preconceito, traz uma cruz, traz uma responsabilização de você dizer que é de Jesus e pagar o preço por isso. Nesse caso aqui, Jesus estava falando que a cruz, como instrumento de tortura, faria com que muitos discípulos, até mesmo por amor a Jesus e à sua causa e aos seus ensinos, eles morreriam. Então é necessário você entender que cruz era um elemento de tortura aos prisioneiros, às pessoas que estavam presas, às pessoas que estavam, de alguma maneira, sendo castigadas por crimes ou por condenações. Jesus está dizendo que é necessário que a nossa decisão em Jesus e por Jesus seja tão autêntica, tão verdadeira e tão valiosa que ela seja, assim, capaz de nos fazer, mesmo diante, né, de todos os intempéries e até mesmo talvez de perseguição e condenações de morte, que essa decisão seja válida, autêntica e que a gente não negue a Jesus e o Evangelho, porque é isso que ele diz: aquele que me negar será negado também nos céus. Então é importante Jesus explicar isso, porque o Evangelho muitas vezes é uma bênção, a comunidade, os cultos, as programações, os irmãos, é uma bênção. Mas às vezes tomar decisões e viver segundo os planos de Jesus, às vezes a gente também causa desconforto, inimizades, dificuldades de viver, principalmente no contexto que nós temos vivido no nosso tempo. Tudo isso é resultado da escolha e tem que ser sempre resultado da nossa escolha com Jesus. Perfeito? As nossas escolhas com Jesus vão causar esse desconforto, mas isso é uma prova de fé. De fato, a nossa conversão, nosso entendimento e a nossa vida com Jesus, ela é de fato autêntica. Tá bom? Então Jesus explica isso aos seus discípulos e diz: olha, é necessário que vocês levem a cruz, que vocês assumam essa condição de cruz. É isso que Jesus deseja para nós. Continuando aí na nossa leitura, nós temos agora Marcos capítulo 9, e eu queria ler com você um trecho que Jesus disse a partir do verso número 1. Ele dizia à multidão, assim como ele falou sobre a cruz e a importância de segui-lo em fé, em decisão pessoal, ele dizia ainda: em verdade eu vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte até ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus está falando especificamente sobre o reino de Deus estabelecido sob o seu domínio, sob os princípios do Evangelho. Pode ser entendido aqui como o início e o surgimento da igreja, como uma representação desse reino de Deus. Pode ser também entendido como aquele que está em Jesus não passa pela morte. Lembra que morte, no contexto judaico e na mentalidade do judeu, morte tinha esse significado de separação do homem para com Deus, tá bom? Então, morte tem muito desse aspecto de separação entre o homem e Deus. Então, aquele que está em Cristo não passa pela morte, entra direto no reino de Deus, ou seja, nos planos de Deus e nos propósitos de Deus. Então, isso pode se aplicar das duas formas, tá bom? Agora, um trecho muito interessante que é muito bonito e estranho ao mesmo tempo. E se você tem perguntas, você pode colocar no comentário dos vídeos, que a gente depois é notificado quando você coloca ali uma pergunta, tá bom? E a gente responde depois, perfeito? Que é o texto da transfiguração, tá em Marcos capítulo de número 9, a partir do verso de número 2, que diz assim: 6 dias depois de Jesus se reunir com a multidão, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e o levou-os a sós a parte de um alto monte em Cesareia de Filipe, a gente crê que seja o Monte Hermon, e foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe então Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Será uma tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado. E ele ouve. E, de realce, olhando ao redor, ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Esse trecho é muito legal porque
A explicação desse texto, possivelmente, segundo os comentaristas, é que Deus enviou Elias e Moisés para confirmar ao coração de Jesus os planos e propósitos redentores de Deus a Jesus. Esse encontro ele se transforma num encontro resplandecente, de forma que as roupas ficam brancas, numa imagem justamente de santidade, de milagre, de céu, uma confirmação realmente do próprio Deus com a sua voz, dizendo: Este aqui é o meu filho amado. Ele já tinha dito isso no batismo de Jesus, agora estava falando novamente, porque este filho é um filho em obediência, é um filho obediente. E o Monte da Transfiguração é, na verdade, um encontro divino a Jesus para fortalecer os planos redentores. Jesus agora está caminhando do meio para frente, final do seu ministério, e ele agora está cumprindo os planos redentores de Deus. A gente falou nas lives passadas que antes Jesus fazia os milagres e dizia: olha, não conte nada para ninguém, não avisem nada para ninguém. Agora Jesus já está caminhando para a confirmação desses propósitos, já está explicando isso aos seus discípulos, mostrando que de fato, sim, a sua vida está caminhando para um desfecho, para um propósito completamente importante para a humanidade, que é ele ser a expiação dos pecados de todos nós. Então esse encontro é uma confirmação para Jesus dos planos redentores de Deus e de que de fato ele precisava tomar essas decisões eram importantes. É interessante a gente lembrar que por que apareceu Elias e Moisés, a figura desses dois. Elias é representado no Antigo Testamento como a referência profética, ou seja, a referência da voz de Deus ao povo de Israel, a referência daquele que transmite Deus ao coração das pessoas. Por isso apareceu Elias. Elias era a figura do Espírito Santo de Deus, manifestando milagres totalmente maravilhosos, assim como também Elias era aquele que ouvia e conversava intimamente com Deus. Então há uma relação de comunhão, de presença de Deus, do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo com relação a Elias. Também aparece Moisés. Por quê? Porque Moisés é a lei de Deus, é a representação da vontade de Deus ao povo, a vontade do Senhor aos seus. E isso fica representado de uma forma maravilhosa com Moisés. Moisés é uma figura emblemática no Antigo Testamento, a referência talvez maior de todo o Antigo Testamento, porque foi aquele que deu, né, a lei de Deus, o qual deixou, Israel com um arcabouço de informações, de valores, de princípios a respeito de Deus. Então é uma representação do próprio Deus, da própria direção de Deus, da própria vontade de Deus ao povo e também, obviamente, ao próprio Jesus nesse sentido. Então você vê essas duas figuras aparecendo porque são duas figuras muito importantes no contexto veterotestamentário, e as duas figuras elas representam Deus. Eles estavam ali confirmando a vontade de Deus para Jesus e confirmando os propósitos de Jesus naquele tempo. Perfeito? A Bíblia diz que os discípulos ficam atônitos, sem saber o que fazer, e dizem: vamos fazer uma tenda, vamos ficar por aqui. Não é? Eles estavam perplexos com o que estava acontecendo, e se você continuar lendo o texto, você vai ver que, né, os discípulos até falam: olha, a gente não sabia nem o que dizer. O próprio texto diz, e Jesus diz para eles: não contem nada até que tudo seja revelado. É uma explicação de Jesus dizendo o seguinte: se vocês contarem tudo que vocês viram e assistiram aqui, as pessoas não vão entender o propósito, a lógica, as explicações, o sentido desta aparição. Mas depois da minha glorificação, da instituição da igreja, isso pode ser explicado, revelado, e as pessoas terão, pela ajuda do Espírito Santo e pela atuação do Espírito Santo, e pela continuidade dos eventos históricos, elas terão entendimento a respeito do que aconteceu, tá bom? Se você ler verso 9 aí do capítulo 9, diz assim: ao descer do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem essas coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Porque aí sim, os próprios eventos, né, que iam se sucedendo com a vida e propósito de Jesus, seriam esclarecedores a respeito de tudo que outrora aconteceu, do porquê essas coisas aconteceram. Eles guardaram as recomendações, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado.
Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. É importante que quando a gente pega essa ideia de Elias no Antigo Testamento, a citação de que Elias viria para ser, né, o preparador do caminho do Messias, esse Elias, na profecia do Antigo Testamento, que os escribas diziam que viria antes do Messias, por isso que eles diziam, esse aí não é Jesus, que antes de Jesus tem que vir Elias. E Jesus diz, se você ler aí, que Elias já veio. Aí você fala, mas a gente não vê Elias no contexto do Novo Testamento, porque Elias não é o Elias, literalmente, uma ressurreição ou uma nova encarnação de Elias. Elias é uma figura profética. Quem era essa figura profética no Novo Testamento? João Batista, tá bom? Esse Elias é uma referência direta a João Batista, perfeito? Último texto, para a gente finalizar. Qualquer dúvida você coloca nos comentários que a gente responde para você. Vamos continuar lendo agora em Marcos, capítulo de número 9, a partir do verso número 14, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então interpelou os escribas: Que é que discutis com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhava, lançava-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso se sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu puder alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: Essa casta não pode sair senão por meio de oração. Esse trecho é muito interessante. Falamos um pouco sobre algumas manifestações espirituais na live que a gente fez, falando que muitas dessas manifestações espirituais concorriam justamente como uma ação demoníaca contrária ao próprio ministério de Jesus, por isso que tinha muito isso. Também falamos que nas regiões pobres da Galileia se manifestava muitas crenças de todos os tipos. A Galileia era uma Galileia de gentios, era uma Galileia não tão ligada ao judaísmo, muito sincrética, muito cheia de misticismo, era um campo fértil para o ministério de Jesus, mas infelizmente também um campo fértil para esse tipo de coisa. A Bíblia diz que sobre esse menino havia um espírito que trazia muito transtorno, muitas dificuldades a ele, e Jesus o repreende. Ele sai do menino, mas o texto diz que os discípulos de Jesus tentaram expulsar esse espírito e não conseguiram, e Jesus diz que essa casta, mostrando que o próprio Jesus mostra para nós que existe sim uma hierarquia de seres espirituais contrários a Deus, que se manifestam de forma completamente diferente, em realidades completamente diferentes também. No trecho que a gente leu, Jesus é aquele que expulsa esse demônio, obviamente porque a gente sabe que era o Emanuel, era o próprio Deus que estava ali, era o Logos, e pela própria autoridade de Jesus o demônio saiu. Mas Jesus diz que nesse caso era importantíssimo a consagração, a comunhão com Deus, a jejum, para que de fato você conseguisse expulsar, de fato conseguisse ter um êxito na libertação de pessoas desse tipo.
ensinando para nós que em alguns casos essa libertação ela não é automática, ela é um processo que demanda não só da sua vontade, da ação do Espírito Santo, mas também da sua busca espiritual e do seu alimento espiritual para realidades como essa. Entendendo isso, Jesus Cristo também diz que havia uma geração incrédula, e é interessante que Jesus vê ou dá essa afirmação dizendo sobre essa geração incrédula, porque Jesus possivelmente está dizendo aqui, olha, puxa vida, como eu gostaria de ajudar vocês e libertar vocês de todas essas coisas. Mas muitas dessas coisas, elas acontecem porque não há uma confiança plena e genuína a meu respeito. Não há uma confiança plena e genuína de que eu sou Cristo. E pelo contrário, muitas vezes até essas situações são desejáveis para que exista, né, separação entre os bons e os maus. Essas coisas existam para testar o poder de Jesus ou as capacidades de Jesus. Até mesmo as coisas erradas são usadas para testar o mestre. A gente viu isso, por exemplo, que os fariseus pegaram um homem que tinha uma mão ressecada, levaram para o sinédrio para que Jesus curasse ele, para acusarem Jesus de estar realizando um milagre no sábado. Ou seja, usando uma necessidade para um ato mau. Jesus, obviamente, interpela de que o coração do homem era muito mau. E, infelizmente, sem Deus, o coração do homem continua sendo seduzido pelos seus desejos e por suas paixões. O trecho diz, então, que Jesus fala sobre essa geração incrédula, que compunha até mesmo, se você ler o texto, o próprio pai do menino, que diz, Senhor, nos ajude a ter essa fé, ajuda-me na minha falta de fé, porque eu estou desacreditado de que isso seja possível, de que até mesmo o Senhor possa trazer libertação ao meu filho. Muitas realidades nos sobrevêm e a gente acha que não tem solução e a gente esquece de com quem a gente está lidando. Nós estamos com Jesus Cristo, o Logos, como a gente falou, o Deus encarnado, que é Deus acima de tudo. E às vezes a gente esquece dessa mensagem importantíssima trazida nas Escrituras, principalmente nos Evangelhos. Jesus é Deus. Todo poder e plenitude estava sobre ele. Mas ele se fez carne e habitou entre nós dessa maneira para ser a nossa remissão. Mas ele não deixou de ser Deus, pelo contrário, ele é ajuda e libertação a todos aqueles que precisam. Amém? Se você tiver dúvidas sobre qualquer texto que a gente leu, você diga aí, né, explique, coloque aí nos comentários do vídeo, que depois eu respondo para você essa notificação que vai aparecer para mim e eu respondo para você. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero parar por aqui. Semana que vem, no nosso segundo vídeo, lembrando que Natal e Ano Novo, assim como o meu períodozinho de férias de janeiro, a gente vai estar gravando alguns vídeos explicando o Evangelho de Marcos. E eu quero, né, falar para você continuar lendo os Evangelhos e desejar para você um Feliz Natal, que Deus abençoe sua vida, que Jesus de fato nasça no seu coração como Senhor e Salvador, como Ele é e como Ele tem que ser, para que de fato a sua presença gloriosa e majestosa seja de fato uma bênção para a nossa realidade de vida e, como a gente leu, libertação, para que de fato a gente não seja enganado, confundido e que a gente tenha dele toda a inspiração e iluminação para realizar grandes obras, porque ele hoje realiza e continua realizando grandes obras por meio dos seus servos. Deus abençoe sua vida. Semana que vem a gente volta com mais um estudo, continuando aqui de Marcos capítulo 9, semana que vem a partir do verso número 30. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.